Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Passemos a lembrar o que escutamos, perguntando no nosso coração: o que Deus está falando para mim hoje? Se for preciso, volte ao texto e releia devagar, bem devagar, e deguste, saboreie o que Deus está falando para você. Se alguma frase ou palavra lhe chamar a atenção, pare neste ponto e fique a ruminar. Deus falou conosco, ou às vezes fez silêncio, mas procuremos no fundo do nosso coração e, a partir da palavra, vamos fazer uma oração. Respondamos a Ele que nos fala pelas Escrituras. Uma prece de agradecimento, de súplica, de intercessão, de louvor. Lembre-se que o último passo, a contemplação, é presente de Deus. Portanto, apegue-se à paz que deixou o seu exercício da Lectio Divina. Dos sermões
de São João Crisóstomo. A parábola dos talentos diz respeito a todos os homens que, em lugar de ajudarem os seus irmãos com seus bens, os seus conselhos e outros meios, só vivem para si próprios. Nesta parábola, Jesus quer revelar-nos a enorme paciência de nosso Senhor, mas quanto a mim, penso que também faz a alusão à ressurreição geral. Antes de mais, os servos que prestam contas da sua gestão reconhecem, sem hesitações, o que era dom do seu Senhor e o que era fruto da sua gestão. O primeiro diz: Senhor, confiaste-me 5 talentos. E o segundo: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Reconhecem assim que foi graças à bondade do seu Senhor que obtiveram o capital que puseram a render em seu proveito. O reconhecimento vai ao ponto de atribuírem todo o mérito e toda a glória do sucesso à confiança do seu Senhor. E o que responde o Senhor? Muito bem, servo bom e fiel. E não é realmente ser bom aplicar-se a fazer o bem aos seus irmãos? Entra no gozo do teu Senhor. Trata-se da bem-aventurança da vida eterna. Mas não foi assim com o servo mau. Qual foi, pois, a resposta do Senhor? Servo mau e preguiçoso, devias ter levado meu dinheiro aos banqueiros. Quer dizer, devias ter falado, exortado, aconselhado os teus irmãos. Mas, replica talvez o servo, as pessoas poderiam não me escutar. Ao que o Senhor responde: isso não te diz respeito. Podias pelo menos ter depositado esse dinheiro para que eu recebesse com juros quando regressasse. Esses juros designam as boas obras que procedem da escuta da palavra que devemos anunciar. Devias ter feito a parte mais fácil do trabalho, deixando a mais difícil a meu cargo. Que significa isto? Aquele que recebeu, a bem dos outros, a graça da palavra e do ensinamento e não fez uso deles, verá essa graça ser-lhe retirada. Mas aquele que oferece a graça que recebeu com zelo e sabedoria, receberá uma graça ainda mais abundante. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.